Boa noite, investidores. Aqui quem fala é Pablo Granier. Eu sou trader e analista de criptoativos aqui do Investidor Moderno. E hoje eu vou fazer para vocês uma análise aí do Bitcoin na exchange BitMEX. O Bitcoin ele corrigiu bastante nos últimos dias e a gente pode estar agora num possível momento de reversão, ou seja, do término da nossa correção. Para isso, a gente vai analisar vários tempos gráficos aqui, começando pelo diário, e também vamos fazer uma análise de sentimento de mercado, correto? Então vamos começar falando do tempo gráfico do diário. O diário aqui a gente pode enxergar claramente que o Bitcoin está em tendência de alta. Esse indicador aqui mostra para a gente duas médias móveis, uma de 34 períodos e a outra de 72. É onde o preço normalmente corrige em todos os tempos gráficos, seja no 1 minuto, seja no 15, seja numa hora, no 4 horas, no diário. São pontos naturais de correção dos preços. E por que que é? Porque é onde normalmente ficam os níveis de Fibonacci. Ou seja, se a gente pega de correção, de uma correção do topo até a outra, a gente vê que essas médias é onde a gente para, olha só. Região de 0,618, região de 0,5. Vamos pegar outro exemplo aqui. Região de 0,618. É por isso que a gente utiliza essas médias no nosso trade system. Não é arbitrariamente uma média qualquer. É porque elas normalmente mostram para nós o ponto onde a gente tem as regiões de suporte no Fibonacci. Correto? Olha só. Mas então, o que a gente pode enxergar? Que na última tendência de alta do Bitcoin, quando ele rompeu os 4.200 e está na tendência de alta, a gente normalmente está parando na média de 34. Olha só, batemos uma vez aqui, duas, três e batemos a quarta. Essa média, ela está atrasada alguns períodos, tá bom? Então a gente bateu sim nela. Ela está atrasada aqui 5 períodos, tá? Propósito disso é um robô que eu estou fazendo que ele atua com essas duas médias comprando e vendendo, correto? Então, o robô aqui, como vocês podem ver, ele continua comprado. Ou seja, a tendência de alta ainda é clara, ok? A gente estava numa tendência de baixa aqui, olha só, as duas médias vermelhas. Quando a gente muda para uma tendência de alta, o robô compra e mantém-se comprado, tá? Eu só vou me preocupar mesmo, igual eu falei com vocês, se a média de 34 ultrapassar para baixo a 72 e a gente perder as nossas zonas aqui de suporte, né? Primeira zona que a gente falou, os 8.500. Por quê? Porque é a região aqui de 0,3, de 0,5 de Fibonacci, né? Então, 8.500 era a primeira zona que eu estava olhando para fazer compras de longo prazo, correto? Então, 8.500 até os 7.800 é a primeira zona aí que a gente tem que ficar de olho, ok? Depois, eu me atentaria na região dos 6.700 até os 6.000. E por quê? Porque é a zona onde mais pessoas compraram Bitcoin na história, né? Pelo menos na história recente aí dos últimos 3 anos, né? Digamos assim. Aqui a gente pode ver pelo nosso VPVR, deixa ele só carregar, que é onde mais gente comprou e vendeu, ou seja, é um suporte natural do preço, correto? Então, eu só enxergo a gente mudando essa tendência de alta aqui, igual aqui a gente estava numa tendência de baixa, olha só, interessante. Tendência de baixa o ano inteiro, ou seja, a gente pode sim ficar o ano inteiro numa tendência de alta, beleza? E eu só enxergo realmente uma reversão se a gente perder os 6 mil dólares. Se a gente perder os 6 mil dólares, aí a gente pode ter problemas, apesar que a gente ainda tem outro suporte nos 5.200 e mais um nos 4.200. 4.000 ali, né? Correto? Então a perspectiva para o Bitcoin é muito boa, investidores. Se a gente ficou o ano inteiro em tendência de baixa, como as médias mostram pra gente em 2018, em 2019, provavelmente, o nosso ano vai ser de alta, tá bom? As probabilidades estão do nosso lado. Mas, igual eu falei com vocês, no diário, eu vou esperar pelo menos os 8.500. É onde eu estou de olho para fazer a primeira compra e onde eu vou comprar mais mesmo é na região dos 6.000, ali nos 6.400. Tá bom?
Essa foi uma análise do diário, vamos descer por 4 horas e ver o que o preço está fazendo, né? Detalhe também aqui no diário que o preço está deixando aqui um martelo bem legal, vai fechar aí daqui a pouco esse candle, provavelmente vai fechar num martelo, né? E como vocês sabem, martelo é um padrão de candlestick extremamente bullish, né? Vamos ver o que o preço vai fazer. E para a gente analisar esse martelo, a gente vai diminuir o tempo gráfico, tá bom? Vocês vão poder ver ele claramente no 15 minutos e vão entender, né? Por que martelo é reversão da tendência de baixa para de alta. Vocês vão entender olhando os candles, ok? Então vamos para 4 horas primeiro. Tá, 4 horas, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é traçar essa linha de tendência. 4 horas está lutando para não trocar a tendência, né? Vocês podem ver que a média aqui ainda continua verdinha, ou seja, a gente continua numa tendência de alta de acordo com esses indicadores. E a gente está tentando romper essa linha aqui, né? Se a gente conseguir romper essa linha, o preço pode sim dar uma respirada um pouco maior, ok? E eu tô de olho nessa região, porque é a região de maior resistência aqui. Se a gente romper os 11 mil dólares, os 11.100 para quem for mais arrojado e os 12 mil para quem for mais conservador. A gente rompendo essas duas resistências aqui, a gente tem uma perspectiva para o Bitcoin recuperar, quem sabe lá testar o topo, correto? Mas se a gente não conseguir passar delas, a gente provavelmente vai buscar os 8.500, tá bom? A gente estava falando com vocês quando a gente estava por aqui, né? A gente traçou essa linha de tendência, falou, se a gente romper aqui os 11 mil, a gente deve buscar os 11.600 e ver para onde vai, né? A gente chegou até passar dos 12 mil, foi até 12.400 e depois reverteu de novo. Ou seja, que a gente fez uma onda 3 para baixo, ó. A gente fez uma onda 3 para baixo. Qual que é o problema? Só um segundo. Qual que é o problema agora? Será que a gente está fazendo uma onda 4 para fazer uma onda 5 até os 8.500, 6 mil? É uma possibilidade. Mas, vocês percebem, né? Eu não sou muito fã de Elliott. Quer dizer, eu sou um grande fã da teoria de Elliott, mas eu acho que ela é muito teoria. Eu não gosto de tentar adivinhar o que o preço vai fazer por Elliott. Eu prefiro seguir o preço nos tempos gráficos menores. Porque faz mais sentido para mim do que tentar adivinhar, fazer uma contagem arbitrária, tá bom? Por isso que eu desenho para vocês e falo, pode acontecer isso. Mas eu não aposto minhas fichas todas numa onda 5 para baixo, por exemplo. Isso só vai acontecer se tempos gráficos menores reverterem. Ok? Então, a gente vê aqui numa hora, a gente continua em tendência de baixa e estamos realmente num ponto crítico aqui. Se a gente está no ponto de resistência, se a gente conseguir passar aqui dos 11.150, eu realmente acredito que o Bitcoin vai tomar força aí e vai pelo menos testar os 12 mil. Rompendo os 12 mil, topo. Correto? Vamos colocar outra resistência aqui que a gente sabe que tem nos 13.800, né? Região de 0,618 de toda a queda de 2018 até o topo que a gente fez. Correto? Então vamos lá. Tendência de baixa ainda, né? Numa hora a gente continua em tendência de baixa e temos que romper aqui os 11.150 para entrar. Ou seja, entrada agora no Bitcoin eu ainda não recomendo. A gente pode ver claramente aqui, quer dizer, vamos abaixar o tempo gráfico, vai ficar melhor um pouco. A gente pode ver claramente aqui uma armadilha linda, né? Olha só, tendência clara de baixa no 15 minutos, vamos para 15 minutos, tá bom? Olha só, respeitando a média de 72, batendo resistência, 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 resistência. O que a gente faz aqui? Stop Loss Hunt. A gente tem grande volume rompendo o fundo e voltando rapidamente, naquele formato em V que a gente sempre fala. Ou seja, isso é uma armadilha. Isso é uma bear trap. Todo mundo vende, as sardinhas vendem aqui e as instituições pegam a liquidez que elas precisam para fazer o mercado subir. Correto? Isso aqui é claramente uma armadilha que fez o mercado ter essa recuperação. E agora aqui até no 15 minutos me parece um pouco esticado, né? Então até em operação de 15 minutos eu não entraria ainda. A gente está sendo sufocado por essa linha de tendência, a gente tem uma resistência muito forte aqui na região dos 11 mil dólares. Então se você quer fazer um scalp aí, eu aguardaria pelo menos aqui os 10.450. É a primeira zona de suporte aí que eu enxergo, apesar de ser a 0.382, onde a gente tem muito suporte no VPVR. E o
que pode sim configurar uma boa entrada, já que vai ser na média 72 também, tá? Outro ponto interessante é entre 10.300 e 10.100, tá? Não, 10.150 mesmo, ok? Compensação, perdendo aqui a região dos 9.750 é ladeira até os 8.500, provavelmente, né? As que a gente consegue enxergar aqui, grandes volumes de fundo, né? O que teoricamente é bom para o preço. Olha só o tamanho desses volumes aqui. E o tamanho desse volume na armadilha também. Ou seja, a gente pode ter uma recuperação aí, tá? Então, os que gostam aí de fazer day trade, eu não entraria agora, já que aqui provavelmente aí, ó, nosso indicador está no 58, o estocástico está no meio. Então, eu não entraria agora ainda, tá? Eu aguardaria no mínimo os 10.450 aqui. Mentira, calma. É isso aí, 10.450, que é uma região onde a gente tem um pouco mais de suporte, tá? Vocês podem ver aqui no VPVR que a gente não tem suporte aqui até os 10.600. Então, não é o momento correto de entrada, ao meu ver. Então, eu acho que a análise técnica do Bitcoin é isso, investidores. Atenção aí no 11.150. E atenção aí se perder os 9.750 aqui, tá? Porque rompendo aqui, a gente vai testar os 12.000 provavelmente. E rompendo para baixo os 8.500. Então, temos que aguardar ver o que o preço vai fazer, né? A análise técnica do Bitcoin hoje foi isso. Vamos partir agora para uma análise de sentimento, que às vezes é até melhor para a gente determinar se a gente está num possível fundo, se foi uma reversão dessa correção, ou se essa hora a gente só está respirando para cima e vai voltar a cair. Então vamos para a análise de sentimento aqui. Carregando. E o que é a análise de sentimento, né, investidores? A análise de sentimento, ela é, na verdade, uma vertente da análise técnica que tenta utilizar dados um pouquinho diferenciados. Que a análise técnica, basicamente, a gente busca pegar os dados passados da movimentação dos preços, ou seja, RSI, médias móveis, tudo isso, e aplicar eles num gráfico para ter maiores probabilidades de acertar o futuro, correto? A análise de sentimento também tem análise para a gente tentar prever o futuro, só que é um pouco diferente, porque ela pega, como o nome diz, mais o sentimento das pessoas. Ou seja, a gente visa enxergar se tem muita gente querendo comprar o Bitcoin, provavelmente ele vai cair. E se tem muita gente querendo vender, provavelmente ele vai subir. Isso é meio... é uma contradição, né? Porque se tem muita gente querendo comprar, teoricamente ele teria que subir. Mas não é o que acontece. Por quê? Porque o mercado é extremamente manipulado e as instituições, quando percebem que tem muita gente para um dos lados, elas fazem o oposto. Porque é nesses momentos que elas pegam a liquidez dessas pessoas para shortar ou para alongar. Ou seja, a análise de sentimento a gente sempre visa tradear como uma instituição e não como os sardinhas. A gente visa pegar movimentos como esses aqui, ó, stop loss hunts. A gente visa comprar aqui, não vender aqui igual as sardinhas fizeram, correto? A gente está com um problema aqui no TradingView. Vou tentar adicionar outro indicador aqui. Na verdade, esse vídeo vai ser só isso, então, investidores. Vou resetar aqui o TradingView e eu vou fazer outro vídeo agora, vou postar os dois juntos, falando da análise de sentimento, ok? Então essa foi a análise técnica do Bitcoin. Agradeço aí quem acompanhou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Um forte abraço.